da Universidade Federal do Ceará, aqui do campus de Sobral. Então, eu digo isso para reforçar, porque temos alunos de várias localidades. Temos aqui a galerinha do ensino médio, está vindo de, se eu não me engano, 3 escolas diferentes. Temos alguns alunos nossos aqui da UFC, então, alguns a gente já conhece pessoalmente. Então, para poder tentar deixar todo mundo no mesmo nível de informação, somos o projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Ceará, que se propõe ao ensino de robótica voltado mais para a galerinha do ensino médio. Então, a gente vai tentar, ao longo das nossas aulas, e vocês vão conhecer um pouquinho mais desses detalhes ainda hoje, a gente vai tentar dar para vocês a capacidade de desenvolver seus projetinhos de robótica, começar a ter esse pensamento um pouco mais direcionado para essa área, e quem sabe no futuro, vocês do ensino médio entrarem em alguma engenharia, né? Seja engenharia da computação, que é o meu caso, seja engenharia elétrica ou afins. Então, a nossa proposta em síntese é essa, né? O projeto de extensão Ardulab nasce com essa ideia. E aí eu vou deixar inicialmente esse momento para a gente se apresentar para vocês e vocês saberem quem são as pessoas que estão conversando com vocês. Né? Começando por mim, eu me chamo Maciel, sou aluno de engenharia da computação aqui da UFC Campus Sobral. Estou no projeto já faz um certo tempo, então a gente já conseguiu acumular aí algumas experiências e passou aí por umas jornadas bem interessantes. E eu estou responsável nesse semestre, pelo menos, mais para a turma presencial. Então, a minha participação aqui com vocês na turma híbrida vai ser um pouco mais aqui e acolá, talvez eu apareça, talvez eu não apareça, porque eu estou mais dedicado em guiar a galerinha do presencial. A turma híbrida, que é o caso de vocês, tem um outro grupo de tutores que vai ficar mais próximo, mais à frente, e vocês vão ver eles mais vezes, né? Então, eu estou aqui hoje com vocês, talvez na próxima aula não esteja, quem sabe eu esteja na terceira e por aí vai, né? Então, eu queria passar agora a palavra para meus queridos colegas aqui de time para se apresentarem rapidamente também. Vai lá, Miguel, vamos começar com você, né? Vai passar um caminhão, pode ir alguém aí, porque senão vai ficar uma hora do áudio. Eu posso ir. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo Hugo. Eu também, obviamente, sou membro do Ardo Lab. Eu vou ser um dos tutores que vai estar com você por grande parte desse curso. Né? Provavelmente vão me ver aí em uma aula sim ou não, dando uma aula para vocês. E eu espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade, né? Tanto, talvez seja um pouco tímido, né? Uma participação no chat, ou mesmo no grupo que a gente criou com vocês, para tirar as dúvidas, para mostrar projetos, né? E, pessoal, espero que vocês aproveitem bem. Dá pra ouvir o barulho de fundo aqui? Aqui para mim tá Tá. tranquilo. Ainda tá tranquilo? Passa um pouquinho, mas dá para ouvir. Tá, tudo bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Miguel. Também faço parte do projeto Ardulab. Eu vou ficar nessas aulas, basicamente tentar estar presente em todas as aulas como mediador. Então, evitar que esses problemas, como por exemplo, mandar o link na hora da aula e esse que aconteceu hoje não aconteça novamente, né, para que a gente tenha essa facilidade, uma prova mais fácil. E também tentar ficar sempre à disposição para tirar dúvidas, qualquer dúvida que vocês tenham durante esse processo, podem entrar em contato, que eu vou estar muito feliz em responder. Eu sou de Xanguá, então eu fico muito feliz que finalmente a gente conseguiu fazer uma turma que possa abranger, né, mais pessoas de outras cidades, e eu sei que tem algumas pessoas aqui de Xanguá também. Então, eu fico muito feliz por finalmente ter conseguido alcançar a minha cidade. E espero que seja realmente um esclarecimento dele. Qualquer coisa, ficar à disposição para tirar qualquer dúvida, precisar de apoio, só Oi, pessoal, boa noite. Acredito que esteja para ouvir o que eu estou falando. Eu sou o Pedro, sou parte da tutoria do Ardulab e eu sou de Sobral mesmo e faço a engenharia elétrica. Mas vocês que são de outras cidades, vêm de fora, né, de outras escolas, vocês têm lugar no UFC, porque muita gente vê quem é de fora que se dedica mesmo e que encontra seu lugar na UFC, na faculdade. A gente apresentando agora o Ardulab, a gente quer mostrar para vocês um pouco do nosso projeto e da faculdade também. Mostrar que, se for do interesse de vocês, tem lugar aqui.
Boa noite, pessoal. Eu me chamo Marcílio, também sou membro do Ardo Lab, sou do setor administrativo, também curso Engenharia da Computação, e é um prazer estar aqui com vocês essa noite para essa aula maravilhosa. Também vou estar presente em alguns dias dando aula, outros dias apenas dando suporte aí pelo chat, mas espero que vocês tenham uma aula maravilhosa e que vocês desfrutem desse momento o quão vocês conseguirem, porque é um material muito bom e eu fico à disposição tanto na hora das aulas como após as aulas para tirar dúvidas pelo meu WhatsApp, ou também pode entrar em contato com qualquer um de nós que a gente vai estar sempre dispostos a tirar a dúvida de vocês. Boa noite a todos, o meu nome é Ica. Eu sou, obviamente, membro do Ardo Lab, eu sou do setor de comunicação. E, primeiramente, eu quero agradecer também e parabenizar a todos que estão, porque vocês estão aproveitando essa oportunidade. Fiquem até o final, agarrem, porque é uma experiência incrível. Vocês vão aprender muito, sintam-se à vontade para tirar suas dúvidas, podem chamar a gente no WhatsApp privado, mandar no grupo, e a gente está aqui para ajudar vocês. Pronto, dito isso, eu só queria fazer um levantamento, assim, mais ou menos de quantidade. A Rihanna ainda está com a mão levantada, mas tudo bem, de boas. Eu sei que aqui a gente tem algumas escolas de ensino médio e eu sei que a gente também tem alunos da UFC presente na sala. Então, só para a gente ter um indicativo numérico, eu queria que vocês levantassem a mão apenas a galerinha da UFC. Então, quem seja da computação ou da elétrica, levanta aí a mão só para a gente ter uma noção de quantos estão presentes. Vai lá, todo mundo que é da UFC, levanta a mão aí. Até agora só temos 3 pessoas, 4, 5, com exceção dos tutores, né? Tá Vamos bom, deixar, pode puxar aí. vamos deixar os alunos. Pronto, temos 7 por enquanto, 6. Mais alguém da UFC? Da UFC. Alunos da UFC que estão aqui com a gente na turma. Está diminuindo o número? Como é que pode? Temos 4 pessoas de novo. Tá, vou considerar essa faixa aí. Temos, talvez alguns aí não puderam participar hoje. Aí vou começar puxando a sardinha para o meu lado. Todo mundo baixa a mão agora e levanta a mão agora só quem é do VPC. Inclusive a escola de onde eu venho, tá? Então, todo mundo que é do VPC, levantando a mão aí. Vamos ver quantas pessoas tem. Por favor, não me deixem sozinho. Eu estou contando que vai ter gente da VPC aqui. Uma galera aí, viu? Olha aí, tá vendo? Uma representatividade boa, viu? Caramba. 13 Que pessoas. legal. Que legal. Mais alguém, só para poder compor aí o número? Ou é isso mesmo? Vai lá. É isso? É isso. Temos 3 alunos do VPC. Então, podem baixar a mão. Legal ver vocês aqui. É um prazer. Sintam-se livres para trocar mensagens com a gente sempre que necessitar, tá? Estou à disposição de vocês. A próxima escola, me corrija, tá? Porque eu já não lembro os nomes direito. De Tianguá, né, Miguel? Vamos ver. Quando todo mundo baixa a mão aí, levanta a mão agora só quem é de Tianguá. Escola de Tianguá, só para a gente ver. Se puderam estar presentes hoje. Aí, temos 5 aqui, né? Tem mais alguém da escola de Tianguá? Tianguá. É isso? 4, né? Legal. Pronto. Baixem a mão, por favor. E agora a gente deixa aqui os alunos da escola. Eu só lembro dos Ximenes. Acho que é Ximenes que termina o nome. Eu não lembro o nome, o começo. Eu não sei se é Luiz Ximenes, alguma coisa Ximenes, Escola de Santa Quitéria, se eu não me engano. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Vamos lá, primeira interatividade aí, deixa eu ver. Eu acho que o Paulo Rian foi o primeiro que levantou a mão. Paulo, você poderia informar o nome da sua escola para poder fazer eu passar uma vergonhazinha aqui? Eu esqueci. Acabaram de colocar no Aí, ó, chat o nome. Monsenhor Luiz Monsenhor Ximenes. Luiz Sabia Ximenes. que tinha alguma coisa a ver com... Ximenes eu lembrei, o resto é que eu esqueci. Pronto, mais alguém da escola, Monsenhor Luiz Ximenes. Levantem a mão aí para a gente ter um indicativo numérico. Aí, tá aparecendo aqui 7 que eu tô vendo. Mais alguém? Mais alguém? É isso? 7 alunos. Legal. Tem alguém que não é de nenhuma dessas que a gente citou? Todo mundo baixa a mão agora. Podem baixar a mão. Pronto. Tem alguém aí que não é de nenhuma dessas que eu citei, que nem é da UFC e nem é
VPC, nem é da Monsenhor Luiz de Mendes, nem de Tianguá. Santa Maria, eu sabia que tinha uma escola. Quem não foi Santa chamado, Maria é de levanta a mão. Tianguá, cara. É de Tianguá, mas tem uma outra escola que eu esqueci o nome, é Luísa, Tereza, uma coisa assim, que eu lembro que tinha também alunos inscritos dessa escola. Tem alguém aí que não foi chamado, que não é nem de Santa, nem de, enfim, vocês entenderam. Não, ninguém apareceu ainda, então talvez essa pessoa não conseguiu vir hoje, mas tinha uma outra escola também participando. Legal. Então era só para a gente saber mais ou menos como é que está dividida aí a turma. Então vamos começar a apresentação aqui. A aula 1, que é esse momento que a gente está tendo agora, ele serve basicamente de abertura, tá? Então, agora eu não consigo ver mais vocês, não tenho visão do chat, então qualquer coisa vocês podem ligar o microfone e falar com a gente, tá? Me interrompam sempre que for preciso. Esse momento inicial vai ser mais um momento de apresentação mesmo. Então, a gente vai ter um momento de abertura, apresentar um pouco sobre a gente, sobre o projeto, sobre como é que vai funcionar essas aulas, como é que o curso híbrido vai acontecer. E aí, posteriormente, se a gente estiver no prazo, a gente já vai começar a ver um pouco de introdução à linguagem de programação. Talvez alguns aqui não saibam muito bem ainda, então a gente vai tentar pegar desde o básico. E aí eu já digo, adianto para a galerinha da UFC que quem já tiver um pouco de conhecimento sobre essa área vai ter um pouquinho de paciência nessas aulas iniciais, porque a gente precisa acompanhar todo mundo, né? Então a gente vai pegar mesmo desde o básico, então desde o zero mesmo, para que todo mundo consiga acompanhar as aulas. O que a gente tem, então, aqui sobre o ArduLab? É basicamente aquilo que eu já tinha conversado com vocês. A gente é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, então a gente tem um empenho e área de atuação tanto em pesquisa, como em ensino, e como ações externas para a comunidade, que essa turma híbrida já é um exemplo disso. Então, a gente tem trabalhado bastante nesses últimos semestres dentro da UFC. Então, ainda faltava ter esse impacto maior na comunidade externa. E aí a gente trouxe nesse semestre esse desafio. É a primeira vez que a gente está desenvolvendo uma turma híbrida, a gente não tinha feito isso ainda. Então, relevem qualquer problema que possa acontecer durante o processo. Essa é a nossa primeira experiência com uma aula EAD, né? Então, a gente vai ter um pouco disso, trocar essas experiências, a gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente. Mas, basicamente, o ArduLab ele é um projeto já antigo, ele surgiu desde 2014, se eu não me engano, só que ele foi passando por algumas transformações e ele se encontra no estágio que está hoje, chamando ArduLab, com essa nova identidade, desde 2024. Então, 2024 foi o período que nós aqui que nos apresentamos assumimos a liderança do projeto, e a gente meio que mudou a cara do projeto, né? Então, o ArduLab nasce como ArduLab em 2024, mas esse projeto já é anterior a isso. Então, ele já tem muita bagagem e tem uma parte aí já que foi bem explorada também em outras vertentes, inclusive, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram saber um pouco mais sobre a gente, ou saber mais sobre a universidade, entre em contato aí com a gente. Sigam a gente no Instagram também, tá? Então, Miguel, você pode passar aí no chat, por favor, as nossas redes para eles acompanharem o nosso trabalho. Então, como eu tinha comentado, nós nos desafiamos nesse semestre para tentar abordar duas modalidades. Então, a gente tem a turma presencial, que vai ser, inclusive, a turma que eu estou mais presente, então eu vou assumir mais esse grupo aí, que são aulas presenciais que acontecem na UFC e elas combinam teoria e prática. Então, como a gente está lá todo mundo junto no laboratório, fica muito mais fácil de implementar a teoria junto com a prática. Então, a gente vai ter essa estratégia de ensino bem direcionado mesmo a atividades práticas. Então, a gente vai passar os conceitos teóricos e logo em seguida os alunos da turma presencial já vão aplicando e testando esses conceitos nas montagens físicas. A grade de conteúdo que vocês vão ter acesso é a mesma grade que a turma presencial também vai ter. Então, em questão de conteúdo, ambas as turmas vão estar iguais. A única coisa que vai mudar de uma para outra são as metodologias que a gente vai utilizar para tentar repassar esses conhecimentos, né? Então, na turma híbrida, que é o nosso caso aqui, a gente vai ter as aulas teóricas acontecendo de forma online, que é esse nosso primeiro contato, e a gente vai ter a aula prática também, de forma presencial, só que no final do curso. Então, primeiro, a gente vai trabalhar toda a teoria, trabalhar com vocês os conceitos, usando simuladores, então não tem como a gente ter esse acompanhamento de perto com a questão das atividades práticas, mas a gente vai usar simuladores
para tentar simplificar essa problemática. E aí, no final do processo teórico, dessas horas serão por volta de 14 aulas, a gente vai ter o momento presencial. Então, a gente vai organizar com vocês, com as escolas, os dias que a gente vai destinar para receber vocês. Vamos separar essa turma em pequenos grupos, e esses grupos vão vir para a UFC para fazer as aulas práticas. Quem já é da UFC é mais tranquilo, então a gente consegue alocar de forma mais favorável. Agora, os alunos das escolas de ensino médio, que são de regiões um pouco mais distantes, a gente vai ter que ter uma logística mais inclusiva. Então, vocês vão passar por essas, até então, 14 aulas teóricas, aqui pelo Meet, e no final do treinamento teórico, a gente vai ter um encontro presencial para vocês fazerem todas as atividades práticas que forem cabíveis, né? Inclusive, um projetinho final, que esse projeto tem que ser um pouco mais elaborado e mais complexo, que reúna o máximo de conhecimento possível que foi agregado ao longo do curso, como prova final para ver se vocês são aprovados ou não, digamos assim, né? Então, a gente vai tentar também implementar isso e deixar o mais favorável possível para vocês que vão vir de fora para cá, para a UFC, né? Então, deixar o material já meio que separado, tudo pré-pronto, deixar a estrutura um pouco mais organizada, para acolher vocês da melhor maneira. Então é isso, vamos ter vocês, a turma híbrida acontecendo dessa forma e a turma presencial acontecendo em paralelo também. O dia da aula prática que vocês virão para a UFC ainda não está definido. A gente vai organizar isso ao longo das aulas, vamos ter que conversar diretamente com as escolas de vocês, com algum professor de contato, que inclusive a gente tem alguns professores também aqui acompanhando as aulas, e aí a gente vai ver quais as melhores estratégias que a gente pode adotar. Só que a gente não consegue fazer simplesmente uma aula síncrona, 2 aulas por semana, na verdade, no Meet, ficar passando demandas para vocês e não ter um acompanhamento adequado. Então, a gente vai funcionar com vocês de uma forma um pouco mais específica. Então, aqui eu trago algumas informações do modelo híbrido, que é o que vocês estão passando aqui com a gente. Então, vamos ter as aulas nas quartas e quintas-feiras, de 6h30 até as 8 da noite. Terá um intervalo de 10 minutos. Aqui está às 19h15, mas a gente está pensando em ajustar para ser às 19 ou 19h15 mesmo. Estamos vendo qual vai ser a melhor estratégia ainda. Esse intervalo talvez não aconteça especificamente hoje, pelo menos não nesse horário previsto. Por quê? Porque como essa vai ser a aula de apanhado geral, para vocês saberem como é que vai acontecer, a gente precisa garantir que, ao final da aula de hoje, a gente tenha coberto toda essa grade de informações. Então, se eu der o intervalo para vocês agora e a gente não conseguir concluir esses slides, vai ficar um pouco chato, né? Porque aí vamos perder informações e vocês vão ficar meio que sem saber o que está acontecendo. Então, hoje em específico, eu estava pensando nisso agora, que a gente vai tentar seguir direto, mas a partir das aulas seguintes, nós teremos intervalo, até então está definido aí 19h15, mas pode ser que antecipe para 19 horas, o intervalo durará 10 minutos. Vamos ter as aulas teóricas aqui, acompanhadas de simuladores na via Meet. Esse simulador a gente vai mostrar para vocês também logo. A aula para o projeto final vai acontecer de forma presencial aqui nos laboratórios da UFC, então vocês virão para cá, vão conhecer a universidade, a gente vai receber vocês. Eu estou super empolgado para esse dia, vai ser muito legal trocar essas experiências. A gente vai ter tutores facilitadores. Os tutores facilitadores é uma estratégia que a gente pensou para tentar ficar mais próximo de vocês. Então, se a gente está aqui mediando, conduzindo uma aula para a turma de 40 e poucos alunos que tem aqui presente, 30, 40 alunos, e ficar só nisso, a gente não tem como saber se vocês estão conseguindo absorver o conteúdo de fato. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir a turma em grupos que vão ficar constantes ao longo do curso inteiro, talvez grupos de 10 alunos, grupos de 7, vamos vendo a quantidade que fique melhor. Cada um desses grupos vai ser liderado por um tutor facilitador. Quem é esse tutor facilitador? Um membro do nosso time. Então, alguém da nossa equipe vai assumir parte de vocês, e aí vocês vão ter a possibilidade de ter uma troca de informação mais direta com o facilitador de vocês. Então, você pode estar aqui assistindo às aulas, a gente pode estar passando algum conteúdo, você não entendeu muito bem o que a gente estava explicando, mas não conseguiu perguntar, seja por timidez ou alguma outra razão. Então, você pode depois recorrer ao
facilitador do seu grupo para tentar tirar essas dúvidas. A gente passou uma atividade, por exemplo, para vocês fazerem e entregarem para a gente, mas você não conseguiu fazer a atividade porque não entendeu muito bem o fluxo ou não conseguiu absorver o que era necessário, não está conseguindo realizar a atividade. Você pode entrar em contato com o facilitador e tirar essas dúvidas com ele. O facilitador, dependendo da disponibilidade de horário, ele pode também sugerir um momento de tira dúvidas. Então, isso não é obrigatório, tá? Vai depender da disponibilidade do facilitador. Então, se, por exemplo, eu sou facilitador de um grupo de 10 alunos, eu posso entrar em contato com os meus alunos que eu estou responsável e dizer, olha, quarta-feira, às 10 da manhã, sei lá, por exemplo, ou sei lá, terça-feira, 8 da noite, eu vou estar disponível e aí a gente pode fazer uma chamada para tirar as dúvidas que vocês estiverem tendo aí ao longo das aulas. Então, reúnam tudo que vocês têm de dúvidas, atividades que não conseguiram resolver ou questionamentos quaisquer, e a gente se encontra na terça-feira, por exemplo, às 8 da noite e a gente troca umas ideias. Então, terça-feira às 8 da noite, quem quiser dos alunos entra nesse espaço e fica tirando essas dúvidas, conversando com o facilitador de vocês. O que acontece? Você vai precisar ter um aviso prévio. Então, você vai ter que dizer, olha, facilitador, eu quero participar desse momento. Se você não for participar, você também avisa, olha, eu não vou participar. Porque o facilitador vai precisar saber quantas pessoas estão comprometidas com aquele horário. Se por acaso tiver só uma pessoa disponível, talvez não faça tanto sentido um momento síncrono, entrar numa chamada no Meet para tirar dúvidas. Talvez seja mais fácil trocas de mensagens diretas, por exemplo. Então, dependendo da quantidade de alunos que estiverem disponíveis e interessados nesses momentos, o facilitador pode optar ou não por fazer essa chamada, depende dele. Até porque, vale lembrar que todos nós aqui somos estudantes. Então, nós aqui também da equipe, somos alunos da UFC e temos aulas, disciplinas, provas, trabalhos, tudo isso também para fazer com uma certa pressão a mais. Então, não é garantido que a gente vá estar totalmente disponível em todo momento. Então, é por isso que vai necessitar desse agendamento prévio e essa conversa direta com vocês. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu posso, por exemplo, como é que eu vou saber quem é o meu facilitador e como é que eu entro em contato com ele? A gente vai organizar grupos ou numa comunidade que a gente ainda vai definir, inclusive a gente vai definir isso hoje juntos, e aí vocês vão ser alocados nos grupos respectivos de cada facilitador. Então, por exemplo, temos aqui 13, se eu não me engano, 13, esqueci até o número já, alunos da VPC. A gente pode fazer um grupo só com os alunos da VPC? Pode. É garantido? Não. A ideia é a gente vai tentar mesclar um pouquinho, vamos misturar vocês, para que vocês consigam trocar experiências, conhecer pessoas novas. Ah, eu sou do VPC, mas eu conheci um aluno da UFC, foi muito legal, ele tem muita experiência, consegui tirar algumas dúvidas, entendeu? A gente vai fazer essa mescla, misturar um pouco vocês e separar nesses grupos. Aí vocês vão entrar nos grupos, que vai ser ou numa comunidade do WhatsApp ou num canal do Discord, e lá a gente vai ter essa troca de informações com os facilitadores. Então, agora, eu queria já, de antemão, ver com vocês que estão presentes na sala, se vocês têm alguma preferência de plataforma. Vocês preferem que a gente faça essa divisão de grupos no WhatsApp, ou vocês preferem que seja feito no Discord? É uma informação que a gente precisa tirar hoje ainda de vocês. Vamos fazer uma votaçãozinha rápida. Então, a galerinha que tiver a favor de fazer os grupos de acompanhamento no WhatsApp, por favor, levantem a mão e vamos contabilizar quantos preferem o WhatsApp. Eu não tenho como saber se eu não for lá ver, né? Deixa eu ver aqui. Tem 14 pessoas. 15 pessoas. 15 17. pessoas. Está aumentando, está aumentando. 18, Pessoas eita. 18. que preferem o WhatsApp como principal meio de comunicação. A gente Já vai passou da fazer... metade, já, então. Já passou? Está WhatsApp. definido, então. Já. Vai facilitar porque a gente pode englobar o grupo de vocês, da turma híbrida, já na própria comunidade. Né? Então, a gente vai separar vocês, vamos criar aí ao longo da semana esses grupos. Podem baixar a mão, obrigado. Vamos criar esses grupos ao longo da semana e vamos alocar vocês aí de acordo com a nossa vontade. Gabriela está com a mão levantada, é porque está na votação ou você quer falar alguma coisa? Gabriela Machado? Deve ser da votação ainda, Eu né? acho que é da votação. Vou botar aqui para baixar. Pronto. Qualquer coisa, dúvida,
É só perguntar, tá? Lembre, pessoal, qualquer coisa, podem fazer a pergunta tanto ligando o microfone, perguntando, quanto também pelo chat. Se você quiser que a gente lê para o Marcel, caso ele não esteja vendo a câmera, como a gente está Legal, de olho aqui no chat, a gente pode passar para ele. legal, obrigado. E E aqui, Marcelo, oi, diga lá. pode ficar mesmo no WhatsApp, né? WhatsApp, É até melhor, pô. Porque vai ser legal. pra mim é assim, falo comigo. Uhum. Como o WhatsApp a gente mexe com mais frequência, Pois melhor. é, Porque aqui que eu vou acessar o Discord, tenho a e mesma até opinião que falar, você. Eu tenho né? preguiça de entrar no Discord. Também tenho preguiça e Eu também tenho no preguiça. celular baixei, mas eu não mal utilizo o aplicativo. E Pois eu, é, não, eu compartilho dessa. é melhor no WhatsApp, que é mais dinâmico. A Legal, gente então, está mais no dia a dia e até acaba participando. Mas legal. Pois ao longo da semana a gente vai fazer essa divisão e aí logo logo vocês vão ser inseridos nos grupos com os seus facilitadores, tá? Então vai estar lá as identificações, por lá a gente vai passar alguns informes mais específicos e tirar as dúvidas de vocês. Como último ponto desse slide, a gente tem que a participação nas aulas é fortemente recomendada, né? Então, já é de se esperar, né? Então, é interessante que vocês estejam aqui, salvo algumas exceções que a gente já entrou em contato com alguns, vai ter algumas limitações, terá algumas dificuldades e tudo bem. Alguém levantou a mão? Pode falar, se for. É que assim, pra mim, seria mais fácil ter um grupo no Discord também, porque é mais fácil de fazer amizade lá. É muito mais fácil entrar no Entendi, local lá, que já tá um monte de gente, do entendi. que no WhatsApp. E ter os dois meios de comunicação. O WhatsApp sendo o principal, como meio de aviso, e o Discord ser um grupo mais aberto, assim, pra conversa. Entendi, entendi. Vamos levar em consideração. Qualquer coisa, eu acho que dá certo. Vamos olhar certinho. A gente garante do WhatsApp, no Discord eu vou ver a possibilidade, mas eu acho que dá certo. Qualquer coisa eu Pronto, aviso e mando o link lá pelo WhatsApp. Já facilita legal. isso. Então, por que que a participação nas aulas é fortemente recomendada? Porque a gente está no modelo EAD, então a gente já sabe que tem limitações com as aulas EAD, e em especial aulas de robótica. Então, você fazer um curso de robótica de forma híbrida já é um desafio por si só. Então, porque é uma área que necessita prática. Você precisa estar testando os componentes, estar montando, estar vendo como é que está reagindo o seu sistema. Então, esse contato direto com os componentes e com as montagens físicas reais é de grande importância. A gente já não vai ter isso de cara, porque a gente está no modelo híbrido, temos pessoas de localidades mais distantes que não conseguem estar presencialmente aqui com a gente. Então, isso já vai ser uma dificuldade que a gente precisa vencer. Como é que a gente está tentando contornar isso? Usando os simuladores, que vocês vão conhecer também ao longo das aulas. Mas imagina se você não conseguir participar ativamente aqui. Então, mesmo que você esteja aqui com a gente de forma síncrona, mas não estiver engajado, não estiver interagindo, se estiver tendo dúvidas, está deixando com você mesmo sem tirar essas dúvidas. Então, isso vai acabar atrasando um pouco o seu progresso. Então, é fortemente recomendado que vocês participem das aulas, tanto estando aqui com a gente nos momentos de forma síncrona, como interagindo, conversando, tirando dúvidas, trazendo curiosidades. Sugestões também é uma boa. Então, por exemplo, eu sempre tive curiosidade de saber como é que um certo motor funciona e como é que eu conseguiria, por exemplo, ajustar a velocidade de um motor de acordo com alguma entrada, não sei lá o quê. Sempre quis saber como é que acontece isso. Eu sempre quis saber como é que, por exemplo, eu consigo aumentar ou baixar o volume de um determinado dispositivo de som, não sei. E aí, eu queria ver como é que funciona por trás, o que que acontece. Então, trazer essas sugestões que a gente poderia agregar nas aulas. Então, a gente tem uma grade que está estabelecida, que contempla certos assuntos, mas talvez a gente não contemple todos os assuntos que vocês esperam ver. E aí, se você tem uma curiosidade específica que queria esclarecer um pouco mais, você poderia trazer para a gente avaliar a possibilidade, olha, esse nível de complexidade é aceitável, dá para a gente trabalhar com vocês. Ou se for o caso contrário, não, isso aí já é um pouco mais avançado, não dá para a gente cobrir nesse curso. Mas ter essa interatividade, a gente poderia ir moldando a grade junto, né? Então, alguém levanta a mão, pode falar. É porque alguém mandou aqui no chat, né, Uhum. perguntando se poderia mandar um resumo das aulas, para quem perder as aulas ver o conteúdo por fora. Aí o Marcelo já orientou aqui que a gente vai deixar as aulas gravadas, né, depois, Legal. para vocês poderem acessar.
E também a gente tem uma tabela, né, que faz essa relação de qual é a aula e qual é o assunto dela. E a gente pode já deixar também no grupo para vocês. Legal. Pronto. Aí acompanhar a videoaula, eu recomendo mais a videoaula do que o resumo, porque a videoaula a gente consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo, né? Então vamos avançar. Isso daqui são informações do modelo presencial, não cabe muito a vocês, mas fica aqui como curiosidade, né? A gente vai compartilhar esses slides depois lá no grupo e vocês podem ler com calma. Mas aí não vai ter muito impacto aqui com a gente. Então, como é que vai funcionar? Vai ser esse compilado. Então, a gente vai ter, em suma, vocês precisam entender, que a gente vai ter esses momentos síncronos para passar os conteúdos, trabalhar a teoria, tirar as dúvidas de vocês, fazer as simulações juntos, testar a programação e tudo mais, trabalhar toda essa base teórica nas aulas síncronas. Vocês terão um acompanhamento de forma assíncrona com os facilitadores de vocês, então podem estar lá tirando dúvidas, se tiver alguma problemática maior ou a necessidade coletiva, tentar ver com a gente o agendamento de uma outra reuniãozinha extra para trabalhar esses pontos. Então, terão suporte de forma assíncrona via facilitadores e de forma assíncrona diretamente aqui com as aulas. Além disso, vocês vão ter também, tá lá nos slides da frente, mas eu vou antecipar logo, chegar lá a gente vê, vocês vão ter também o acompanhamento de atividades semanais. Então, semanalmente, vocês vão receber algumas tarefinhas e essas tarefas elas vão servir para a gente medir o engajamento de vocês, se vocês estão acompanhando direitinho o conteúdo. Então, a gente está trabalhando determinados assuntos ao longo dessa semana. Então, no final da semana, vocês vão ter uma tarefa relativa a esses conteúdos que precisará ser entregue. Como é que vai funcionar essa entrega das atividades? Vamos ver daqui a pouco. Mas, e essas atividades vão contabilizar pontos para vocês, para a gente ver como é que está a absorção de conteúdos e tentar ver se a gente está conseguindo transmitir o conteúdo de forma eficiente. Vocês vão ter que ter presença mínima de 70%, frequência de 70% nas aulas. Essa frequência vai ser dada aqui de forma síncrona ao final de cada aula, salvo os alunos que não vão conseguir participar de forma síncrona, que já conversaram com a gente, que a gente vai ter outra estratégia para trabalhar com eles. E como critério final de aprovação, vocês vão ter o projetinho final que vai ser feito aqui nos laboratórios da UFC. Então, juntando tudo isso, esse acompanhamento das frequências, a entrega das atividades e o projeto final, a gente vai conseguir gerar o resultado da porcentagem de aproveitamento de vocês e ver se vocês vão conseguir nota para receber a certificação. Então, precisa de 70% de frequência para garantir já a possibilidade de certificação. As questões de atividades é para a gente medir o desempenho de vocês. Então, se por acaso você estiver vindo para cá, está registrando as frequências, mas está apresentando um péssimo desempenho, o que isso diz para a gente? Que você está ligando uma chamada, deixou a aula rodando e saiu para fazer alguma outra coisa e voltou só na frequência. É uma possibilidade. A gente vai conseguir captar isso como? Avaliando os resultados dos alunos. Se por acaso esse resultado está muito negativo, muito abaixo do esperado, é um indício de que talvez isso possa estar acontecendo. Aí a gente vai entrar em contato com esse aluno, saber o que houve, se de fato foi isso mesmo, tirar essas dúvidas e tentar deixar todo mundo no mesmo patamar. Mas lembre-se que vocês vão ser avaliados dessas 3 maneiras: frequências, entrega das atividades e projeto final. Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Então, planejamento que a gente traçou para vocês, as regras, participação de todas as aulas, seria muito interessante. Participação aqui, eu digo, tanto estar presente com a gente, como interagir com a gente. Esse código de investimento, ele se aplica para a turma presencial, então não é questão de vocês não precisam estar de farda, calça e sapato para assistir uma aula EAD. Então, isso daqui é para a galerinha A não do ser no dia do presencial. laboratório. A não ser no dia do laboratório. Pronto, chegou no ponto, bem lembrado. Por quê? Porque os laboratórios da UFC exigem que os alunos estejam com o código de investimento adequado. Talvez para vocês, isso é bobagem. Todos os dias eu vou para a escola de calça, sapato e farda. Normal. Por que então está tendo esse alerta? Porque na universidade as coisas são um pouquinho diferentes. Então, os alunos eles não têm a obrigação de estar todos os dias de calça e sapato. Então, inclusive, quando vocês virem aqui na UFC, vocês vão ver que terá gente de shorts, de chinelo, de blusas mais, daquelas blusas de manga curta, que eu não vou saber o nome agora. Enfim, pronto. Vai ter pessoas vestidas de todas as maneiras que vocês imaginarem. Aí vocês talvez estranhem de começo, mas relaxa, é normal.
A universidade não exige um código de vestimenta para frequentar as aulas. Os laboratórios da UFC, sim, precisam desse código de vestimenta adequado. Então, se você está só nas salas de aula assistindo às aulas, tudo bem, fique à vontade. Mas se você vai entrar no laboratório, precisa estar de calça, sapato, com roupa adequada. Então, quando vocês vierem, lembre-se do código de vestimenta. Para a galerinha do presencial, isso aqui é corriqueiro, todos os dias é necessário. Então, só acessa ao laboratório se tiver o código de vestimenta adequado. Respeito e solidariedade, né, básico para todos nós, uma boa convivência, então todo mundo se respeitar, tratar bem uns aos outros, somos todos colegas, estamos aqui para aprender juntos, então não tem por que diminuir ninguém, nem tentar entrar em conflito, estamos aqui todos na mesma base para a gente aprender e caminhar juntos. Então, sintam-se à vontade para sempre que quiser compartilhar alguma coisa, tranquilo, entre em contato com a gente, seja durante as aulas ou de forma síncrona, a gente está sempre aberto a isso. Comprometimento é fundamental. Então, se vocês não se empenharem o suficiente, a gente não vai conseguir bons resultados. Então, a gente precisa do empenho de vocês para que vocês sobrevivam nessa fase inicial, que é a parte mais chatinha. Essas aulas teóricas de forma EAD e tudo mais, precisam sobreviver a isso, para que vocês cheguem na parte prática, virem na UFC, conhecer os laboratórios e fazer o projetinho final de vocês. Então, de fundamental importância. Realização de todas as atividades propostas, como eu tinha citado. Essas atividades vão medir o desempenho de vocês. Então, precisa ter um desempenho aceitável, não só entregando as atividades, como fazendo elas acontecerem de fato. Então, é esperado que elas venham resoluções de forma correta. Então, você tem uma atividade, você entrega, e a gente tem que ver que a sua entrega faz sentido. Pelo menos isso, né? Não precisa necessariamente estar tudo nos conformes, mas precisa fazer sentido. Então, esse aqui é o cronograma da turma presencial, também não vai ter muito impacto para vocês, e esse é o cronograma da turma híbrida. Então, a gente está tendo a nossa primeira aula hoje, dia 26, vamos ter nossa segunda aula na semana que vem, dia 1º, e essa aula do dia 2, ela está em destaque aí, porque ela pode ou não acontecer. Então, vocês, depois que receberem os slides, podem analisar com calma. Porque essa aula, até então, a gente estava na dúvida se ia ser feriado ou não. Eu digo pelo nosso lado aqui, sabe? Em nível UFC e tudo mais. Então, ela estava em decisão se ia existir ou não de fato. Então, hoje já tivemos a confirmação de que é feriado. De fato, não vai ter aulas no dia 2. Então, você vai meio que descartar esse dia 2 aí da aula 3 e subir o cronograma das aulas para assumir o lugar. Ou seja, a aula 3 vai ser no dia 8, a aula 4 vai ser no dia 9 e por aí vai, entendeu? Então, inicialmente a gente previu essa, em média de 14 aulas, ele pode sofrer alterações para um pouco mais ou um pouco menos, vai depender do ritmo que a gente observar na turma de vocês. Então, se vocês estiverem acompanhando os conteúdos de forma legal, estão entregando bem, e a gente está vendo que vocês estão conseguindo pegar o conteúdo de forma tranquila e a gente pode agilizar um pouco mais, a gente vai estendendo para tentar cobrir o máximo de conteúdo que a gente pode ofertar. Se a gente estiver sentindo muitas dificuldades e está necessitando fazer pausas nos conteúdos para a gente trabalhar melhor alguns assuntos, talvez não aconteça as 14 aulas previstas, talvez elas aconteçam um pouco menos. Então, vai variar um pouquinho de acordo com o ritmo de vocês. Porque se vocês tiverem muita dificuldade, e isso eu falo mais para a galerinha do ensino médio, né? Tiverem muita dificuldade com conceitos mais intermediários, não faz sentido a gente atropelar esses conceitos intermediários e já para conceitos avançados. Vocês não vão conseguir ter um bom aproveitamento. Então, é mais atrativo que a gente explore o máximo de coisas do intermediário e vocês saibam fazer essas coisas, do que a gente ignorar, vocês não entenderem e a gente já avançar para os conceitos avançados, que também não vai servir de muita coisa para vocês, porque se perderam na parte intermediária, entende? Então, esse fluxo das aulas vai variar um pouquinho de acordo com o ritmo de vocês. Então, talvez sofra algumas alterações, mas inicialmente previsto em média de 14 aulas. Os ambientes de aprendizagem... Alguém levantou a mão, pode falar. Só um avisozinho. Como essa reunião foi feita no e-mail pessoal, né, dessa vez, então a gente vai cair em 3 minutos. Então a gente vai ter só 5 minutinhos só para vocês vão beber uma água, a gente reformula o link e manda de novo, beleza? Ah, legal. Lógico, quando tiver mais Miguel, minutinho. você me avisa quando estiver acabando. Porque... Avisa. Quando tiver um minutinho, eu digo assim, vai cair, aí tu vai cair. Todo mundo sai, corre. Aí todo mundo sai correndo que dá certo. Tudo bem. Então, os ambientes de aprendizado que a gente vai utilizar, vamos usar o Google Classroom, ele vai servir mais para controle e gerenciamento de entregas e de notas. Então, a gente vai passar as atividades inicialmente pelo Classroom,
para ter um controle de quem está entregando e atribuição de notas e por aí vai. Mas essas atividades elas vão ser linkadas e direcionadas para a turma do Tinkercad. Então, vocês em breve serão inseridos tanto na turma do Classroom, que vocês já devem estar familiarizados, como em uma turma do Tinkercad, que talvez seja a novidade para alguns aqui. Acredito que o pessoal do ensino médio não tenha muita familiaridade com essa ferramenta ainda, mas a gente vai aprender juntos. Tinkercad é o simulador que a gente vai utilizar durante o curso. Então, ele vai ser a ferramenta que a gente utiliza para simular todos os circuitos. Então, quase todas as atividades que a gente desenvolve na prática, lá no laboratório com a turma presencial, quase todas elas podem ser facilmente replicadas no simulador. Então, tanto é que lá no presencial, a gente costuma fazer as simulações no Tinkercad, ver se funciona, para depois fazer a montagem real do circuito. Então, vocês não vão ter tanta perda com relação a isso. A única diferença é que a gente não vai conseguir implementar o circuito de fato, né? Mas a simulação já vai indicar os resultados e como é que o sistema se comporta. Então, lá no Tinkercad, nós vamos criar uma turmazinha, vamos inserir vocês, e vocês vão fazer as entregas das tarefas por lá. Aí vocês fazem a tarefa no simulador e marca como concluída no Classroom. Então, vai ser meio que dessa forma. Faz no simulador, entrega lá no simulador e depois confirma no Classroom. Ao longo das aulas, vocês vão entender melhor como é que funciona isso. Mas se tiverem dúvidas, é só falar. Aqui a gente trouxe um breve histórico. Oi, Só um detalhe. Eu diga vi lá. aqui no chat, né? Um dos alunos falou que tem interesse já em fazer no Arduino, né? Por Uhum. conta que tem o Arduino em si. Ah, É ótimo. perfeito. Isso é bem Perfeito. legal mesmo que você Uhum. faça. Só que aí o nosso controle vai estar sendo feito pelo Classroom. Então, se Isso. você fizer no físico mesmo, você pode tirar uma foto e mandar lá para a gente dar uma olhada, né? Ou se você preferir, você também pode fazer nos dois. Você pode fazer tanto no Tinkercad quanto no Arduino, Sim, no próprio Arduino. isso. Como o Marcel falou, é comum que mesmo a gente que já mexe com essas coisas, a gente faça às vezes no Tinkercad para evitar queimar um LED. Se bem que às vezes é bem legal queimar um LED. Uhum. Mas se você quiser, às vezes, quiser poupar que seu material queime, você pode fazer primeiro lá no Tinkercad, rapidinho monta, para ver se tá tudo certo, e aí passa para o Arduino. Mas de qualquer forma, a forma que você preferir fazer, né, quem também quiser fazer dessa forma, é só dar um registro para a gente conseguir fazer o acompanhamento que você está fazendo na atividade, seja de forma Isso. física ou de forma online. Tá bom? Exatamente. Legal. Obrigado. Então, vale lembrar que vocês vão aprender a utilizar essas ferramentas, tá? Não é exigido nenhum conhecimento prévio com relação a isso. A gente vai ensinar passo a passo. Oi, Perguntaram aqui também o que é o Tinkercad. pronto. O Tinkercad é basicamente. A gente tem o nosso equipamento físico, certo? Pronto, mas você vai mostrar e vai ficar bem mais fácil. Basicamente, é um programa que ele vai fazer a simulação do físico. Então, por exemplo, essa imagem aí que ele está mostrando, tem, por exemplo, o protoboard. O protoboard a gente tem ela física também, certo? Então, se eu quiser fazer com o meu protoboard, usando meu Arduino, usando todas as minhas peças, eu tenho fisicamente. Mas, se eu não tiver, eu posso usar o simulador aí. E vai ser a mesma coisa. Tanto que vocês podem ver que o desenho é o mesmo, certo? Então, se eu fizer aí, para eu passar para o físico, né, fazer de verdade, é muito simples, porque os componentes são iguais, tudo é muito parecido. Então, por isso que a gente adotou essa prática da gente testar primeiro aí, né, principalmente para quem não tem um aparelho conseguir acompanhar, para quando for no dia que a gente for fazer nosso laboratório prático, todos vocês já tenham familiaridade com todo esse material, porque você já tem acesso a ele antes. Isso. Então, aqui vai ser basicamente o principal momento de atuação de vocês. Vocês vão passar muito tempo trabalhando aqui, desenvolvendo as tarefinhas de vocês. Tem a parte de montagem do circuito em si, que é essa que vocês estão vendo. Tem a parte de codificação, onde a gente vai escrever os códigos para reger esse sistema. Vocês vão aprender também como é que faz isso. E aí vocês conseguem ver se o sistema está funcionando de fato, iniciando aqui a simulação. Eu não vou me ater muito agora nisso, porque essa é para os próximos capítulos, mas vocês vão ver logo mais sobre isso aqui. Você consegue simular e ver se realmente está tudo ok. Ou seja, você consegue fazer tudo que o presencial está fazendo aqui na simulação, testando cada uma das variáveis, né? Então, é de forma mais controlada. Só que vocês vão ver isso aqui a partir das aulas 3 ou 4, uma coisa assim. Vai dar certo, vai dar certo. Então, aqui, se tiverem mais coisas, é só falar, tá? Turmas anteriores, um breve histórico sobre o que a gente já fez ao longo desse tempo. Lembrando que é em relação a 2024 para cá. Então, na segunda metade do ano de 2024, a gente teve a nossa primeira turma presencial. Então, foi a turma 1 da nossa gestão. Então, nós, tutores que estamos hoje no Ardulab, começamos nessa época, e essa foi a primeira turma que a gente ministrou a aula, né?
Então, temos aqui, inclusive, algumas pessoas conhecidas, como o Marcílio, ele foi nosso aluno na turma 1 e hoje é membro do grupo. Temos o Átila, que também foi aluno e hoje é membro do grupo. Temos o Ícaro, que era nosso aluno e hoje é membro do grupo. Temos o Jefferson também. Temos aqui o Miguel, que já era nosso tutor na época. Nessa época aqui só tínhamos 4 tutores, que eram o Miguel, a Lara, o Rian e eu. Então, eram nós 4 conduzindo essas aulas. E aí, depois, a gente compôs o time mais forte, recrutando esses que eu já apontei e alguns outros que não apareceram aqui. É importante frisar que o processo para entrar no grupo era muito complicado, era querer, entendeu? Então, assim, a gente acabava automaticamente assim, quem quer entrar? Levantava a mão, a gente puxava com a gente, entendeu? Depois Exatamente. a gente foi Era, aprimorando isso. exato. Então, era força de vontade mesmo. Exatamente. Aqui a gente tem alguns registros de algumas aulas que a gente fez. Então, temos o Gabriel, ele também entrou no nosso grupo como tutor, mas ele já saiu do projeto. Estão desenvolvendo aqui uma atividade, temos as meninas ali, a Emily e a Sara, desenvolvendo o código, enquanto o Gabriel está fazendo a montagem do circuito, para depois a gente conectar os dois e ver se funciona, né? Temos aqui uma das atividades que foi desenvolvida, quase acabando a chamada, né? Já vamos para o intervalo, rapidinho. Uma das atividades desenvolvidas nas aulas, vocês vão fazer também isso mais no simulador. Temos essa turma na primeira metade do ano de 2025, que é a turma onde estava o Pedro, que hoje é membro do projeto também e se apresentou aqui hoje para vocês. Aqui a gente tirou mais alguém, mas agora eu não estou lembrando muito bem. Não sei se a gente tirou, acho que tirou. Teve mais gente. Que essa turma era dedicada para os ingressantes. Então, quem estava chegando na UFC, primeiro semestre, tinha acabado de sair do ensino médio, estava chegando na UFC, tanto em computação como elétrica. Então, eles estavam aqui nessa turma recebendo nosso treinamento. É quase como se fosse vocês do ensino médio. Então, acabaram de chegar na UFC e aí já fez as nossas aulas. E a turma da noite. Então, a gente também teve uma turma em 2025, mas ela foi noturna e aqui a gente tinha mais veteranos. Então, eram pessoas já mais avançadas, tanto da computação e da elétrica também. Tivemos uma atividade na escola aqui de Sobral, no ano passado também, na segunda metade do ano, que foi uma oficina que a gente levou para desenvolver uns projetinhos. Está bem pequeno aqui a imagem do campo, mas esse foi o projetinho que a gente desenvolveu em conjunto. A oficina foi um dia só, era uma manhã que a gente tinha para desenvolver esse projeto, então a gente passava mais, era mais direcionado, não tinha tanto empenho nos conceitos teóricos, era mais na aplicação prática mesmo, e foi muito legal construir isso com os alunos, foi o nosso primeiro contato na nossa gestão com o ensino médio de fato, né? E tivemos também uma oficina na segunda metade do ano de 2025 para o público da UFC. Inclusive, Gutenberg está aqui presente na sala, ele fez essa oficina com a gente. Olha aqui ele, né? Então, aqui foi só para o pessoal da UFC mesmo, computação e elétrica, e a gente desenvolveu também um projetinho lá com eles em Arduino, que foi muito interessante. E agora é a vez de vocês. Então, a gente espera que vocês fiquem com a gente até o final, não tenham desistências. Fiquem com a gente, perseverem e no final espero que seja proveitoso para todo mundo. A ideia é que no final sejam capazes de desenvolver os seus próprios projetos de robótica, utilizando a Arduino como plataforma, né? E agora, como a chamada está quase para cair, a gente vai fazer essa pequena pausa enquanto a gente troca a sala para vocês voltarem aqui. Então, uma pausazinha para vocês beberem água e a gente já vai cobrar vocês lá no grupo, tá? 5 minutinhos, aí eu vou deixar lá o link, aí vocês vão beber água, fazer alguma coisa que a gente ajeita aqui. A gente já vai chamar vocês, então corra que está quase acabando o tempo. Vejo vocês em 5 minutos. Até mais, gente. Boa noite, turma. Agora eu vou dar continuidade à nossa aula. E a gente vai começar a ver o básico da programação. Como eu vou estar aqui nessa aba do Canva, eu não vou poder ver o chat. Então, eu vou conversando com vocês, mas o pessoal me fala quando vocês perguntarem alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, curiosidade, podem mandar. Opa, passou demais. A gente vai introduzir a programação. A gente vai trabalhar durante essas aulas com o IDE. Como a gente vai programar, né? Eu vou até dar uma avançadinha para a gente já ver um projeto na prática. Esse projeto, vocês vão ver, é parecido com um sensor de carro. Ele começa verde, ele começa verde, ó. E vocês vão ver bem aqui, vocês conseguem ver a bolinha? Conseguimos sim. Pronto. Essa bolinha aqui, ó,
eu estou indicando um dos componentes. Esse é um sensor. Ele calcula a distância para a gente. Aí, com a distância, a gente usa esses 3 LEDs para indicar, para saber se é uma distância segura, uma distância média, ou então se já está muito perto. Como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente cria um projeto como esse? A gente vai trabalhar com a programação e com a lógica de programação. A gente cria algoritmos. E esses algoritmos a gente vai usar para solucionar determinados problemas, coisas que a gente precisa. Por exemplo, eu vou precisar de um algoritmo porque eu quero que, conforme vocês vão ver aqui na imagem, né, ó, a pessoa vai estar aproximando a mão, né, ó. Conforme ele aproxima a mão, o LED vai mudar. Por quê? Porque é um objeto que está se aproximando. No caso do carro, seria como se todo esse sistema aqui estivesse se aproximando, por exemplo, de uma parede. E eu quero que o sensor me dê uma indicação. O sensor não vai dar indicação, quem indica é o LED. Mas que o sensor esteja de forma adequada, mostrando corretamente as distâncias, por exemplo, para eu saber qual é a distância que eu tenho que parar o carro, senão eu vou bater. E isso a gente não quer. Quando a gente trabalha com esses algoritmos, a gente tem que saber muito bem o que a gente não quer e qual é o comportamento que a gente deseja. A gente faz isso porque esses vão ser os projetos que vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar com eles porque a gente vai passar... Pronto, aqui é um projeto já um pouquinho mais avançado. A gente vai ver ele mais na frente. Vocês estão começando, a gente vai ver projetos mais simples. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu dissesse para vocês fazer para mim um projeto de um sensor de carro como esse. Qual é o comportamento que a gente deseja nele? A gente quer que a transição seja de LED verde até o vermelho, porque o contrário ia confundir. Vocês percebem? Se conforme eu fosse me aproximando, ele fosse saindo de vermelho para verde, ia parecer que o carro está ficando mais distante, em vez de mais próximo. Isso não é o que a gente quer. Vocês vão perceber aqui, ó, onde está o cursor, que tem aqui esse pequena bolinha preta, né? Esse é o buzzer, outro componente que a gente vai trabalhar. Ele é um alarme. Outro comportamento que a gente ia querer é que quando chegasse no vermelho, essa distância perigosa, ele avisasse, porque a gente sabe que a gente tem que parar. Vamos avançar para outro projeto? Esse aqui é uma coisa parecida, só que a gente usa outro sistema. Esse display LCD facilita para a gente saber a distância correta. Vamos dizer, esse projeto aqui é a régua eletrônica. Eu quero ver como é que vai chegar... Pronto. É como se eu quisesse ter essa pequena maquinazinha, se eu quisesse montar em uma caixa e calcular a distância de parede a parede. E aí, como é que eu vou saber? O sensor, de fato, ele vai ter lá no código, né, a distância. O sensor sabe o que ele está fazendo. Como é que eu vou saber o que é que ele está fazendo? Eu posso verificar no display e imprimir no display. O comportamento que eu quero aqui é que o display me mostre de forma constante e rápida mesmo. A distância é a distância mudando. Vocês veem aqui, ó, a distância está grande e vem aqui, ó, o celular se aproximando. Nosso último projeto é um dos mais interessantes. Esse aqui foi um dos que eu fiz quando eu estava começando. Esse eu acho que é a turma da noite, não foi a minha turma. Mas quando eu entrei na faculdade, a gente viu isso aqui. Esse é um dos projetos mais legais para a gente ver. Esse carrinho, ele anda sozinho. Não tem controle remoto. E ele é feito para encontrar o próprio caminho. Como é que ele faz? Ele segue uma lógica muito parecida. Se vocês perceberem, nessas 3 simulações tem um sensor de distância. Agora, o que é que a gente faz? Conforme o carro vai se aproximando, vocês veem que ele vai bater aqui no pé do rapaz. Ele vai bater e ele para, e ele vai para outra direção e segue. Ó. Vocês veem que ele está girando. O que é que ele está procurando? O sensor, ele vai guardar um valor, ele primeiro emite para saber a distância, depois volta e ele guarda. Isso a gente descobre através do código. Ele guarda para a gente saber qual é a distância. Ele vai girar para 2 lados. Ele vai se chocar contra uma parede e aí ele vê, aqui eu não posso mais andar. Ele vai virar para a direita e vai saber qual é a distância.
vai virar para a esquerda e saber qual é a distância. Ele vai seguir no caminho que tiver mais espaço para ele andar. Porque se ele for no menor, ele vai ficar se batendo na parede direto. E isso a gente não quer. Vocês vão ver agora, pessoal, que isso é manipular o comportamento desses componentes. Agora vamos fazer, né? Aprender como é que a gente faz isso de fato. É o algoritmo. Uma sequência finita de instruções claras e ordenadas. A gente tem que ter uma ordem para que tudo ocorra do jeito que a gente quer. Se for bagunçado, nem nós vamos saber, nem a máquina. A máquina se trata de duas coisas. Temos o hardware e o software. O software seria a parte do algoritmo, que diz o que é que vai acontecer. E o hardware é que obedece. Ele executa as coisas. Ele é os componentes. Nessa moça computador, a gente vê que existiria um algoritmo, né, para ela funcionar. E o hardware, o computador, é quem opera tudo isso. Vamos ver um exemplo. Pronto, esse exemplo aqui é muito bom. Quando eu falo com vocês, nós temos aqui um emissor, temos um receptor. Quando eu falo com vocês, se eu falasse inglês e ninguém mais entendesse inglês, vocês não iam entender o que eu dizia. Nós temos aqui uma mensagem que eu estou enviando. Através dessa aula eu mando uma mensagem. E vocês veem que eu sigo o mesmo idioma que vocês. E que eu sigo as mesmas regras ortográficas que vocês. Se eu falasse o meu próprio português, vocês não poderiam entender. E isso ia gerar uma ruptura. Porque, por exemplo, pode ser que eu consiga emitir uma mensagem e que você possa receber uma mensagem, mas que a mensagem que eu emito não pode ser recebida por você. Por isso que a gente tem que manter na mesma linguagem, no mesmo idioma. Nós trabalhamos assim com a linguagem de comunicação. Você vê o programador, ele manda na linguagem binária, os códigos. E o código, ele é como essa forma de escrever o que tem que ser feito. E ele vai se comunicar com o hardware, o receptor, que é o nosso Arduino. Que aí, ó, o programador se imagina numa conversa. O programador pede para o LED acender. Poxa, o LED não entende português. O LED não entende. Como é que eu vou fazer o LED, que é essa máquina, ouvir o meu português e acender, né? A gente usa a linguagem de programação, a gente usa um código que a gente vai falar em termos que ele compreende. E ele vai fazer o que eu quero. Código-fonte. O código-fonte, né, é o que a gente vai escrever, e o compilador é quem de fato traduz. E aí a gente consegue fazer essa comunicação para começar a fazer aqueles projetos que vocês viram. E aqui dá o diagrama de como essas coisas acontecem. Aqui nós temos o fluxograma, né? Isso foi o que eu expliquei para vocês. Nós temos um problema. O algoritmo vai resolver o nosso problema. Vamos dizer que quando eu vou dar ré no meu carro, eu não sei se eu estou perto do outro carro que está estacionado atrás de mim. Eu tenho um problema, porque eu não quero bater o meu carro, nem bater no carro de outra pessoa. Eu vou criar um algoritmo de um sensor de distância, que indica a distância segura. Como é que eu vou usar esse algoritmo, né? Eu escolho uma linguagem de programação para programar aqueles sensores de forma que eu possa emitir, né, uma mensagem e ele compreender. A gente faz o código, vamos usar o computador para traduzir e vamos criar o programa, esse software que vai realizar uma determinada tarefa. Ele é como que vai trabalhar para nós. É como se tivesse agora, de uma forma lúdica, né? Uma pessoa que está lá observando, né? Ele fica observando a distância e avisar, essa distância está boa. Vem um pouco mais para trás. Essa distância é média. Pode vir um pouquinho mais. Essa distância é vermelha, é perigosa. Pare e vamos para outro caminho. É isso que está acontecendo. Como no exemplo do carrinho. Eu tinha um problema. Vamos dizer que eu não tenho um controle remoto. E eu quero usar meu carrinho para andar. Eu crio o algoritmo para o carrinho andar. Eu escolho a linguagem de programação, o C++, que a gente vai ver mais na frente. Crio o código para o carrinho andar, traduzo, e tem um programa que faz o carrinho andar e encontrar o caminho dele sozinho. Ele se torna autônomo. A linguagem C++ é uma linguagem bem comum.
A gente na faculdade vai usar ele com frequência, assim. E os engenheiros são os que costumam usar, principalmente na elétrica. Vocês que podem ser mais especializados na programação, aqueles que já têm experiência, podem ter conhecido outras linguagens, como Python, Java, essas coisas. Vocês não têm que se preocupar com isso, porque é isso que a gente vai usar, e ele é bem tranquilo. A gente usa o Arduino IDE. No Arduino IDE, a gente vai usar o C++, ele utiliza o C++, para quem é da UFC também já está acostumado, né? E a gente tem uma lógica. De novo, a história de ser ordenado. Tem uma sequência, tem uma sintaxe, tem um jeito de escrever. É como o português, que a gente tem, por exemplo, uma forma de escrever uma frase. E é desse jeito. Da mesma forma que no português eu tenho uma sintaxe correta para que vocês me entendam, na programação eu também tenho que acertar a sintaxe. Pronto, veja um exemplo. Aqui, né, a gente está incluindo. O que é que a gente está incluindo aqui? É uma biblioteca. E aí a gente tem aqui, ó, no C++ já, a função, uma função principal. É um código que a gente pode repetir. No caso do main, a gente só usa uma vez. E aqui a gente cria uma variável de retorno inteiro. Não se preocupe porque a gente vai explicando isso aos poucos. A variável é para dizer o que é isso aqui. Eu tenho um número A, um número B e tenho uma soma. Por que é inteiro? Porque ele só assume valores inteiros. 1, 2, 10, 100. Ele assume esses valores. E aqui eu tenho outra função. Essa função é para printá-lo. Eu vou printar, digite o primeiro número a ser somado. Digite o segundo número a ser somado. Printf, o resultado da soma é... E aqui eu digo a soma dos números. Vocês veem que isso aqui é uma calculadora. Um programa de calculadora. Fazer uma operação simples de soma. Isso aqui a gente não vai se limitar a isso. A gente vai avançar. O que é isso aqui? É a linguagem específica do Arduino que a gente vai usar. Vocês veem que é parecido. O que a gente está fazendo, né? De novo, a variável, um inteiro, que é o push button, um botão para a gente apertar. Por que ele está recebendo 2? É porque ele é o número 2? Detalhe, né? Aqui não é dizendo que ele é igual a 2, ele recebe 2. Esse 2 não é um número, ele é o pino que a gente vai trabalhar. Quando for mais na frente, que a gente for ver as portas do Arduino, a gente vai ver os pinos digitais, em que a gente vai conectar o botão. A gente vai começar a trabalhar com o pino 2, e ele vai receber essa variável inteira, que guarda, né, essa posição dele, que é o botão, para a gente lembrar o que a gente está trabalhando. A gente usa duas funções principais, o void setup e o void loop. O void setup é para configurações. A gente vai configurar coisas que só acontecem uma vez. Por isso a gente configura, por exemplo, a saída do botão. Vocês veem que é input. É que o botão está esperando, o pino 2 agora, ó, que a gente configurou como botão, ele está esperando receber um input, está esperando ser pressionado. E a gente começa a serializar. E quando vocês forem ver no IDE, ele tem que estar na mesma, acho que é velocidade de rotação, coisa assim. Rotação não, né? Porque não é um motor. Mas vocês vão ver na prática. O void loop, como já diz no nome, né? Ele vai estar sempre se repetindo. De novo, a gente cria outra variável inteira para saber o estado do botão. Esse estado do botão recebe a leitura, ó. Vocês veem que está em inglês nesse caso. Digital read, leitura digital do botão. Quando a gente trabalha com funções, vocês vão perceber coisas em comum. Isso aqui é uma função, isso aqui é uma função, aqui é uma função também. E essa é uma função. Primeiro, a gente costuma dizer o retorno da função. Aqui não tem nenhum retorno, é void, não tem retorno. Por quê? Como a gente viu aqui, por exemplo, no exemplo do C++, no C++, a função printf não tem retorno porque ela executa o printar. Ela vai escrever isso aqui e não vai fazer mais nada. E vai guardar o valor. Aqui, ó, o digital read, ele só vai dizer qual é a leitura do botão. O botão, quando a gente vai montar ele, ele vai ter duas leituras, dois estados. E a gente quer saber qual estado é esse. Ele pode estar em high,
o estado alto, se ele está ligado, está sendo pressionado, ou low, o estado zero, se ele não está sendo pressionado. Aí, a gente sabendo isso aqui, ó, a gente pode configurar outras coisas. Como essas funções não têm retorno, a gente passa para outra característica que elas têm. Elas têm um nome. Cada função tem um nomezinho que ajuda a gente a saber, né, o que a gente está trabalhando. Esse nome a gente vai chamar depois. Digital Read, Serial Begin, Pin Mode. E depois vocês vão ver em parêntese o que é chamado de parâmetro. O que é preciso para essa função funcionar. Vocês vão ver que no void setup, por exemplo, a gente tem o retorno dela, né? O void, não existe retorno. O nome, o setup, a gente vai configurar as coisas. E tem aqui os parênteses vazios, porque ela não precisa de nenhum parâmetro. E aí vai abrir aqui os colchetes e vai iniciar o nosso código. Esse código aqui é exatamente para a gente ter um controle do botão. Vamos dizer, eu apertei o botão e quero saber, será que esse botão está funcionando, por exemplo? Quando eu aperto, ele diz que é 1, e é isso que a gente trabalha, né? Nas próximas aulas, nós vamos começar a dar os primeiros passos nessa programação C++ e vamos acompanhar vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, a gente vai agora já bater as 8 horas, né? Então a gente vai estar agora passando a frequência. E aí tem um detalhe na frequência que é o seguinte: como a gente vai estar disponibilizando essas aulas para vocês poderem assistir em outro momento, né? No caso, possivelmente sai amanhã, mas se não, durante o final de semana vai sair a aula. Assim que sair, a gente vai colocar no YouTube e mandar o link. Então, a frequência ela vai ter uma forma um pouco diferente de ser preenchida. Vocês vão ver que um dos campos da frequência vai ser que vocês insiram um código. Esse código a gente vai estar passando durante nossas aulas, para que vocês. A gente meio que tem uma garantia de que você assistiu a aula, ouviu o momento que a gente falou desse código, para que quando for preencher a frequência, vocês consigam inserir ele. Certo? Então, vamos estar mandando aqui no link, por favor, Pablo. Se você não tiver mandado ainda, por favor, mande aí no chat o link da nossa frequência. E o código de hoje é, anotem, importante, 540193. A gente poderia, não sei se fica de boa colocar no chat, as pessoas conseguem acessar depois, mas eu falaram que aí garante que a pessoa chegou até esse momento. A gente vê das Isso. próximas vezes, qualquer coisa a gente pode colocar escrito. Só um minutinho, eu vou enviar a frequência. Tá. Enquanto Então, isso, A frequência, tu repete o número, tá bom? isso. legal. Enquanto isso, respondendo a pergunta do professor, essa parte finalzinha da aula, a gente mostrou um pouquinho para fazer esse comparativo da linguagem que a gente vai utilizar, mas a gente não vai se ater a aprender a linguagem por completo. Nós não vamos aprender tudo sobre a linguagem em si, a gente vai aprender o necessário para o nosso curso. Então, vamos ser bem objetivos. A gente vai extrair as informações de C que a gente aplica diretamente na programação do Arduino. Então, nós vamos estar mais, inclusive esses dois slides refletem isso, a gente vai estar mais focado em preparar vocês para entender a ideia do Arduino e a programação do Arduino em si, do que de fato ensinar a linguagem em C, entende? É porque a linguagem em C, ela é a base disso, então a gente vai pegar um pouco dela, vai mostrar os conceitos iniciais e como ela funciona, para vocês saberem o necessário sobre, e depois aplica diretamente na plataforma. Então, a gente vai ter um foco maior em ensinar o Arduino, a programação em Arduino. Então, e para isso precisa desse gancho, sabe? Então, não precisa se preocupar agora, se por acaso parecer o grego que o Pedro falou agora nesse finalzinho, se vocês não entenderam nada, tudo bem, é normal, e a gente vai ver isso passo a passo. Inclusive, a próxima aula é dedicada exclusivamente para isso. Então, a gente vai ter a aula 2 na semana que vem, quarta-feira, focada em mostrar para vocês o que é a linguagem C, qual é a estrutura dela, quais são os conceitos. Alguns o Pedro já antecipou aqui para a gente, vamos aprender com calma cada um deles e ir praticando isso também ao longo das aulas. Então, vai ter muito tempo aí para a gente treinar isso daí, tá? Então, não precisam se assustar com programação. Geralmente, quando a gente mostra os códigos, apavora um pouco para quem nunca teve contato, mas vocês vão ver que não é nada de nenhum bicho de 7 cabeças, a gente consegue desenrolar. Então, a frequência já está aí, né? Repetindo o Pronto, número, tá? Miguel. Número, para que agora com todo mundo com o formulário aberto. Então, lá vai novamente. Atenção, todos. 540193. No
caso, 540.193. Né? É o caso dos Eita, já precisa ser sorteado da caixa? eu tô me sentindo num bingo agora. 2 pratinhos na Lagoa, 22. Então, esse é o código, pessoal. Pra gente ver a frequência, dê um feedback qualquer coisa, se alguém tiver dificuldade só alertar, que a gente espera um pouquinho para vocês preencherem. Certo. Falando sobre o código, né? Um rapaz aqui perguntou sobre uma plataforma para estudar C++, né? Existem várias plataformas, acho que até na internet online, né? Para você fazer no browser mesmo. E a gente falou mais cedo sobre o Tinkercad, que é a ferramenta que a gente vai usar mesmo. Lá no Tinkercad, vocês viram que tinha como usar como que em Scratch, um bloquinho, né? Mas tem como fazer em texto também. Você pegando o jeito com o Arduino, você já pode entender algumas coisas do C++. E a maioria das coisas que você usa no C++, você pode usar no Arduino também. Por exemplo, naquele projeto da calculadora, nós poderíamos, com o display, fazer para printar. A gente usava, por exemplo, um botão, que quantas vezes eu apertasse o botão, ele ia botar um número. E eu apertasse outro botão para botar outro número. E ele ia somar a quantidade de vezes que eu apertei o botão, por exemplo. E printar no display, né? Esses números. Ou então, poderia fazer um projeto como para saber quantas pessoas estão entrando e saindo de um local. Toda vez que alguém entrar, ele aperta um botão. Toda vez que ele sai, ele aperta outro. E o display exibe quem está entrando e saindo e quantos estão, por exemplo. E essa prática a gente pode fazer no Tinkercad, a gente pode simular, e para ir aprendendo, a gente pega de um nível mais baixo, por isso eu até peço desculpa se parece grego mesmo, se pode confundir. A gente vai começar, hoje foi só para dar o geral, né? A gente já começa por um nível mais baixo, e vai depois subindo, né? E a gente pega com a prática mesmo, o básico, essas coisas. E é isso, gente. Então, a gente se vê, se todo mundo já tiver preenchido a frequência, então estamos liberados, a gente se vê quer dizer, eu não esteja na próxima aula, mas os meninos vão estar aqui. Então, na quarta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, com a aula 2, para a gente ver Olha, temos um aí um ESP, ESP aparecendo aí, um ESP. Paulo Vinícius Aguiar. Esse daí foge um pouco do nosso escopo, tá? Ele não vai ser trabalhado aqui, mas é a mesma base que você pode aplicar. Então, se você Aprendendo finalizou Arduino, você consegue desenrolar ele É. depois. Aí, rapaz. Temos um Arduino também. Calma aí, Um que agora é Arduino, você, tá certo? Amado. Olha aí, rapaz. É só um não, né? Tá Já tendo terminou climão o sem curso, tá querer. fazendo de novo. Terminou o curso, tá fazendo de novo. Legal. Tem os dois, ó. Esse aqui eu já até usei os dois pra fazer um projetinho básico. Legal. Tem até no YouTube já o vídeo de Santa Maria. Aquele projeto, né, que você mostrou no laboratório? Isso, Ele fez um projeto muito massa, viu? Que era pra, se não me engano, medição de água, né? Era tipo o nível da água. isso. Usando sensor de aproximação. Ficou muito legal. Que legal. Que legal. Já temos alguém Muito bom. Tá avançado já. Ele vai dar aula em algum dia, se preparem. Aula que vem, prepare-se, tá, Paulo Vinícius? Quer dizer, aula que vem não porque é programação, mas aula 4, por exemplo, Vai abrir uma vaga. algumas participações. Vai ser legal. Então, se tiverem qualquer dúvida, curiosidade, sugestão, podem mandar para a gente lá no grupo. Se já tiverem preenchido a frequência, estamos liberados. E foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá? Espero vê-los até o final do curso e a gente se encontrando presencialmente aqui na UFC, com todo mundo recebendo a aprovação e recebendo esse certificado aí. E daqui a pouco vencendo competições de robótica, entrando nas engenharias, né? Pois é, entrando nas engenharias, construindo um avião. Então, quero ver vocês lá na frente. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Oi, pessoal. Até, Boa noite. pessoal. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Até mais.